Bem-vindo a mais uma resolução de exercícios do Mãe Tirei 10. Três corpos A, B e C ligados a fios ideais que passam por roldanas de massas desprezíveis, conforme mostra a figura, são abandonados do repouso. As massas dos corpos A, B e C são respectivamente iguais a 9 kg, 15 kg e 6 kg. Considerando todos os atritos desprezíveis, determine em newtons, logo após os corpos serem liberados, o valor da força de tração no fio que une os corpos A e B. Então, beleza. Então, vamos lá, galera. Primeiro, vamos analisar aqui as massas, né? A gente tem a massa do corpo A, que é de 9 kg, a massa do B, que é de 15, e a massa do C, que é de 6 kg, né? Bom, sabendo disso, a gente sabe então que a gente vai ter então peso do bloco C, né? E a gente também tem o B aqui com o peso dele, peso do bloco B. Galera, quando você analisa esse sistema aqui, você vai ver que tem duas forças, né, principais que são responsáveis pelo movimento do sistema como um todo, né? Completamente. Quem são elas? O peso de C e o peso de B. Por quê? Aqui é como se fosse um cabo de guerra entre dois pesos, né? Quem tiver mais peso vai conseguir vencer, né? Então, vamos analisar então o peso de cada um para a gente calcular, né? Como o peso é massa vezes gravidade e a gravidade vale 10, o peso de C então vai ser a massa de C vezes a gravidade. Então, o peso de C vai ser igual massa de C 6 kg, né? Então, vai ficar 6 vezes a gravidade 10. O peso de C é igual a 60 newtons. Então, ó, esse peso aqui, a Terra puxa esse bloco com uma força de 60 newtons para baixo. Tudo bem. Vamos calcular agora o peso de B. Ó, o peso de B é massa de B vezes gravidade. Então, o peso de B vai ser igual a massa de B, que é 15, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso de B dá 150 newtons. Então, eu tenho aqui também o peso de B, 150 newtons. Ou seja, a Terra puxa B com 150 newtons para baixo. Percebe, galera, que existe uma força maior aqui do que aqui. Ou seja, quem que ganha esse, vamos dizer, esse cabo de guerra? É o B, tá vendo? Ele que está ganhando aqui, beleza? Massa. Então, para a gente poder fazer esse exercício, lembra sempre que, apesar de ele ter pedido a tração aqui nesse fio, né, que liga A e B, a gente precisa, pessoal, descobrir a aceleração. Esses exercícios de lei de Newton, normalmente a gente descobre primeiro a aceleração para depois ir, né, nos finalmente mesmo para saber o que ele quer, tá bom? Então vamos descobrir então a aceleração. Vamos lá. Bom, já que a gente tem isso daqui, vou então fazer uma situação análoga, né? Ou seja, eu vou criar um supercorpo. O que seria o supercorpo? O supercorpo é uma situação que vai ser parecida com essa, que vai dar o mesmo resultado da aceleração. É como se eu tivesse então o bloco A, o bloco B e o bloco C todos unidos, como se fosse um supercorpo, tá? Sem corda, sem nada, coloquei na horizontal, tá? E esse bloco aqui, sendo puxado com 60 newtons para a direita, lembrando que esse supercorpo, pessoal, é como se tivesse uma cola aqui, tá? Eles estão grudados, tá bom? Então, o bloco C puxando para a direita com 60 newtons e o bloco B puxando 150 newtons para a esquerda. Isso daqui, pessoal, é análogo a isso. Porque isso aqui não era o cabo de guerra entre o bloco B e o bloco C? O bloco B puxando para baixo com 150 newtons e o bloco C puxando para baixo com 60 newtons. Aqui era um cabo de guerra. O que eu fiz foi, tirei a corda, coloquei todo mundo aqui e aqui continua sendo também como se fosse um cabo de guerra, né? Porque a gente tem um puxando para cá e outro puxando para lá. Beleza? Então, quando a gente faz isso, eu chamo isso aqui de supercorpo, né? Eu vou então calcular a força resultante, né? Ó, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração e eu vou calcular nos blocos juntos, como se isso aqui fosse um corpo só, pessoal, tá bom? Então a força resultante vai ser igual à soma das massas, ó, MA mais MB mais MC, que é a soma das massas, vezes a aceleração, tá bom? Quem é a força resultante? Como a gente tem duas forças, uma para a esquerda e uma para a direita, a força resultante aqui vai ser a subtração das forças, porque essa força e essa elas se atrapalham, elas não se ajudam. Então a gente vai pegar a força maior, subtrair a força menor. Então a força resultante vai ser 150 menos 60, né? Isso vai ser igual à soma das massas. Então a massa do bloco A
mais a massa do bloco B mais a massa do bloco C, vezes a aceleração. Tá bom? Então, 150 menos 60 dá 90. Então, ficou 90 igual. 9 mais 15 mais 6 dá 30. Tá? Então, ficou 30 vezes A. Ou seja, 90 igual a 30 vezes A, a mesma coisa que 30A é igual a 90. Tá? 30A é igual a 90. O 30 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o A vai ser igual a 90 dividido por 30. E 90 dividido por 30 é 3. Então, a gente acabou de descobrir a aceleração. Êêê! A aceleração dos blocos é 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom. Essa aceleração aqui é a aceleração do C, é a do A e do B. É do corpo todo. Todo mundo está conectado, todo mundo está com a mesma aceleração. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai analisar a situação aqui nesse fio, né? Eu preciso analisar quais são as forças de tração no fio em relação ao bloco. Por exemplo, nesse bloco aqui, a gente vai ter então uma força de tração aqui, ó, né? Porque o bloco ele tende a ir para baixo, mas tem uma corda que puxa para cima. E esse aqui é o valor da força que essa corda puxa para cima, que é a tração. Inclusive é o que ele quer na questão. Beleza. A gente sabe que esse fio todo está submetido à mesma força de tração. Então, aqui também a gente tem uma força de tração, que inclusive é igual a essa, tá bom? No outro fio, como é outra corda, é outra tração, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, esse bloco aqui está sendo puxado para a direita com uma força de T', tá? Que não é igual a T, tá? E aqui, a gente vai ter também uma outra força de tração, que é a T' também, que é igual às duas, né? Porque a mesma corda tem a mesma tração. Esse bloco queria ir para baixo, mas essa força de tração está puxando ele para cima. Apesar de eu ter colocado todas as forças aqui, o que a questão quer não é o T'. Ela está querendo, na verdade, é o T, tá? Que é a tração na primeira corda. Então, para a gente poder fazer isso, vamos analisar então a situação do bloco B, tá? Fica mais fácil a gente ver aqui o bloco B, que tem duas forças, a tração e o peso de 150 newtons, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar essa fórmula força resultante igual a massa vezes aceleração, só no bloco B. Professor, tem como fazer só no bloco B? Tem. Essa fórmula você pode fazer tanto no corpo todo, quanto somente em blocos individuais. Tranquilo, tá? Então, sabendo que essa aqui é essa fórmula da força resultante, pessoal, olhando aqui o bloco B, tá? Quem que é maior, hein? A tração ou é o peso de B? Eita, tem que saber isso, hein, galera? Quem que seria maior, tração ou peso de B? Pessoal, para a gente fazer essa análise, a gente tem que analisar o seguinte, ó. Quando a gente está no cabo de guerra aqui, ficou o peso de B e o peso de C que está comandando aqui, né? Para dizer quem é que vai ganhar. Quem é que tem mais força? Não é o 150 newtons em relação a 60? Se é o 150 newtons, então significa que ele ganha, né? Ou seja, significa que esse bloco vai descer, ele está com uma aceleração para baixo, tá? Ou seja, se está com uma aceleração para baixo, significa que a força resultante daqui está para baixo, tá? Ou seja, o peso de B ele é maior que a tração, tá bom? Aqui o peso de B é maior que a tração, beleza? Tranquilo, então se eu vou usar a fórmula da força resultante igual a massa vezes a aceleração, eu vou lá, quem é a força resultante? Vai ser o peso de B menos a tração. Por que menos, professor? Porque eles estão em sentidos contrários, né? A força resultante aqui, ela se ajuda ou se atrapalha? Se atrapalha, né? Então a gente tem que pegar a maior força e subtrair a menor. Isso vai ser igual a massa de quem? De B. A gente está falando do bloco B. Então a massa de B é 15 kg. Então vai ficar 15 vezes a aceleração, que é 3. Então vai ficar assim, ó, 150 menos T igual a 15 vezes 3 dá 45. Então vai ficar menos T igual a 45 menos 150. Tá? Então menos T vai ser igual a menos 105. Né? Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, posso, né? Matematicamente, para a gente poder fazer com que o T fique positivo aqui, eu multiplico por menos 1. Então, menos vezes menos, mais. Igual, menos 105, menos vezes menos, mais. Então, deu tração igual a 105 newtons. E essa é a resposta da questão, beleza? Então, galera, ó, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Com certeza vai ajudar eles também, tá bom? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até mais!